Esse segundo vídeo é o que Deus mandou fazer. Pregar o que Jesus pregava. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte. Jesus foi o maior pregador de todos os tempos. E todas as suas pregações estavam pautadas nas Sagradas Escrituras. Ele sempre fez uso da Sagrada Escritura, sempre. Ele não fugiu dela. Ele não fugiu dela. Eu quero dizer para vocês que Jesus disse que os seus seguidores iam ouvir a sua palavra. E a palavra que ia ouvir da boca dele era a palavra que o Pai o concedeu. O Pai o enviou para isso, para ele pregar a palavra que o Pai pediu para que ele pregasse. Há um registro disso no livro de João, capítulo 14, versículo 24. Então nós temos que pregar uma palavra que o Pai nos envia. Eu ando pregando a palavra que o Pai me pede. Como no caso desse vídeo aqui, o Pai me pediu. E tudo que eu tenho procurado pregar é justamente baseado no que o Pai tem me entregado pelas madrugadas. Ora por sonho, ora por visão, ora por revelação, ora por palavra revelada, ora por experiências de audição. O Pai tem me pedido para colocar louvor no final de cada vídeo. Eu estou fazendo o que o Pai me pediu. Entendeu? Então, esse é um primeiro tópico. Tá? Esse é o primeiro tópico. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Isso para mim é muito importante. Jesus não falou apenas das Escrituras Sagradas. Ele explicou as Escrituras Sagradas. Eu procuro falar da Bíblia, mas também explicar a Bíblia. Eu procuro ser imitador de Jesus. Entendeu? Eu procuro ser imitador de Jesus. Jesus, ele fez o que já no Velho Testamento já havia. Era um modelo típico da época. Uma passagem da Escritura era lida. Então, logo ela era explicada. E aplicada ao texto. Semelhante ao que Esdras fez nos dias de Neemias. Há um registro disso em Neemias capítulo 8, que vai do versículo 4 ao versículo 8. Então, em Lucas capítulo 4, versículo 14 até o 28, Jesus visitou uma sinagoga, leu a Sagrada Escritura e explicou a Sagrada Escritura. É o que nós temos que fazer. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá diligentemente. Nós temos que ter sabedoria do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá o dom da sabedoria, da interpretação da palavra, do texto e do contexto, para que a gente possa não só falar da palavra, mas explicar a palavra. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, está escrito que a gente tem que estar sempre preparado para responder, até mesmo com mansidão, toda pergunta que nos sobrevenha acerca da esperança que há em nós. E no atual ano, a bendita esperança, Macairos Elpis, onde a gente gera uma expectação de redenção dentro de 73 anos de uma figueira florescida, a figueira Israel.
Então, Jesus propositalmente pegou o texto de Isaías 61, versículo 1 e 2 e leu e explicou que era dele que estava sendo falado em Isaías 61. Então, numa breve declaração, ele disse: hoje se cumpriu essa profecia diante dos nossos olhos. Então, nós temos que ter em mente esse tipo de sentimento, de procurar explicar o que pregamos. Fomos chamados para pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, mas temos que explicar isso. Jesus, quando falava do casamento, hoje nós estamos falando do casamento, arrebatamento, mas Jesus, quando falava do casamento terreno, ele mencionava a Bíblia. Gênesis 2, versículo 24, foi mencionado em Marcos 10, versículo 5 até o 9. Jesus, ao ensinar sobre a ressurreição, ele usou a Bíblia, Êxodo 3, versículo 3 ao 6. E isso ficou registrado em Marcos 12, do versículo 23 ao 27. Jesus sempre usou as Sagradas Escrituras para apoiar seus argumentos. Ele sempre dizia, como diz as Escrituras. Está lá, ó, João 7, versículo 37 e 38. Mas para que se possa cumprir as Escrituras. Está lá, João 13, versículo 18. Ainda não leste as Escrituras? Está lá, ó, Marcos 12, versículo 10 e 11. No caminho para Emaús, após sua ressurreição, ele abriu as Escrituras. Há um registro disso em Lucas 24, versículo 27 e 32. Ele pegou a Torá, os livros de Moisés, e explicou como o Messias deveria sofrer, morrer e ressuscitar, usando a Sagrada Escritura. Porque é difícil as pessoas, só lendo, entender. É a mesma coisa, Mateus 24. A maioria lê e não entende. Então carece do discernimento do Espírito Santo e até do uso das Sagradas Escrituras no original grego e hebraico. Que a figueira que haveria de florescer, Israel, uma nação em um só dia, ela iria florescer diante da última geração. E a última geração, ela tem apenas 80 anos, por causa do Salmo 90:10. Então, o fim dessa geração é o começo de um milênio, um reino milenar de Cristo na Terra. Então, se ela começa no ciclo 1947-1948, ela termina no ciclo 2027-2028. Há 80 anos e 7 anos antes. E pelo andar da carruagem, na verdade, Deus começa a considerar nesse ciclo, de fato real, porque estamos em 2022, então ele começa a considerar, de fato real, 14 de maio de 48. Então, isso deve ser levado em consideração, porque até 13 de maio de 2029 são 80 anos e 364 dias. Então, tudo isso tem que ser focado. Tudo isso tem que ser focado. Bom,
coisa assim que eu não posso deixar de falar é que Jesus pregava com autoridade, ao contrário de outros líderes religiosos. A pregação de Jesus contrastava com a falta de autoridade da pregação dos escribas. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 29. Então, quando uma pessoa observava a autoridade de Jesus pregar e até mesmo de expulsar demônios, conforme está em Marcos 1, versículo 7, elas ficavam maravilhadas. E quando ele usava de autoridade para ensinar as Sagradas Escrituras, elas ficavam boquiabertas. Há um registro disso em Marcos, capítulo 1, versículo 22. Nós temos que pregar com autoridade. O irmão Wesley, ele está sempre falando, Ricardo Luiz, como eu me maravilho vendo você falar com autoridade, com convicção. Eu tenho convicção. Eu procuro usar de autoridade para pregar que nós vamos embora com 73 anos de figueira florescida. Nós vamos embora. E eu quero crer, porque sonhei com isso, minha esposa também, e aquela criancinha também. Eu quero crer que seja nesta Páscoa de 2022. Sabe? Eu tenho muito isso em mente. Muito. E prego com autoridade sobre isso. Mesmo que haja céticos, zombadores, escarnecedores, falando que a minha crença, a minha fé é uma datação. Eu não posso nem ter o direito de crer que as pessoas convertem em datação. É com eles e Deus. O problema é deles. Eu creio. Se vai acontecer ou não, não sei, mas eu creio. E ponto final. Seja feito conforme a sua fé. A minha fé é essa. Essa é a minha fé. Entendeu? Eu sou filho de Deus. E essa autoridade emerge disso. De ser obediente ao Pai Celestial. Instaurando e perguntando a Ele tudo. Acerca do meu ministério, acerca da minha fé. Entendeu? Embora eu seja homem, ainda num corpo corruptível, e por vezes precipitado e impulsivo. Não importa. Mas eu procuro imitar Jesus. Entendeu? E como ele também se humilhou e se tornou obediente até a morte de cruz, assim também eu parei. Penso em me proceder assim, me humilhando debaixo das poderosas mãos de Deus, reconhecendo que sou pó e cinza, falho, tropeçante, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço, mas eu vou ser obediente a Ele até o arrebatamento. Conforme está em Filipenses 2, do versículo 6 ao 8. Sabe? Jesus confessou que ele veio sob a direção do Pai. E eu vos confesso que eu quero andar sob a direção do Pai. Entendeu? Tudo que o Pai pedir para eu fazer, eu vou fazer, como esse vídeo aqui. Jesus disse que ouviu o Pai falar. Eu ouvi o Pai falar. Jesus disse que ele fez o que ouviu o Pai fazer. E há vários registros disso. João 5, versículo 19, João 5, versículo 30, João 5, versículo 37, João 8, versículo 16, João 8, versículo 18, João 12, versículo 49. Há vários registros disso. Entendeu? Então, eu procuro pregar com autoridade, sempre citando
os versículos bíblicos, livro, capítulo e versículo, livro, capítulo e versículo. Jesus sempre citou o Antigo Testamento, sempre citou a palavra de Deus, de modo que toda palavra que saía da sua boca era a palavra de Deus. Entendeu? Jesus censurava os religiosos, os doutores da lei, os escribas, os fariseus. Isso está em Mateus 23, eu censuro mesmo, eu os denuncio mesmo. Está todo mundo sem o Espírito Santo, está todo mundo picado pela serpente, está todo mundo envolvido com o mundo e com as coisas que no mundo há, dando conselhos de homem, sendo a habitação de demônios, mandando todo mundo trocar o sangue do cordeiro pelo sangue da serpente, pelo veneno da serpente. Jesus sempre usou uma linguagem muito forte para denunciar a hipocrisia dos líderes espirituais, dos líderes religiosos, que não praticavam o que a Sagrada Escritura ensinavam. Eram cegos guiando cegos para o abismo. Eram sepulcros caiados. Jesus confrontava eles. Bom, Jesus era corajoso, o suficiente para sermos também. Eu denuncio. Eu bato de frente. Bato de frente mesmo. Não podemos confundir a verdade com a arrogância. Eu não sou arrogante com eles. Eu apenas bato de frente com a verdade. Somos arauto da palavra de Deus, levando a mensagem de Jesus à humanidade sem esperança e com autoridade. Nós temos um propósito. Jesus tinha um propósito. Sempre falou com intenção. Ele queria que as pessoas se arrependessem, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4, verso 17. Então eu tenho a intenção de fazer o povo se arrepender, de convencer o povo do juízo, da justiça e da ira vindoura, do julgamento. Eu quero convencer o povo que eles estão em pecado. Eu preciso converter esse povo, fazer eles reverter seu estilo de vida, convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Com justiça, Deus enviou Jesus e fez eles morrer em morte de cruz. Nos fez justiça, porque nós não pedimos para pecar, nós não pedimos para estar nesse estado de depravação, de imoralidade. Não foi nós que pecamos, foi Adão e Eva. Estamos condenados ao inferno porque Adão e Eva pecou. Então Deus nos fez justiça. Vou enviar Jesus para morrer no teu lugar. Só segue o caminho dele, só isso. Só isso. Que senão vocês vão morrer em pecado e vão estar condenados ao inferno, junto com a serpente. Crê no que vos digo, crê nessas boas notícias, crê nessas boas novas, crê nesse evangelho que vos prego, porque Jesus pregou isso. Marcos capítulo 1, versículo 15, deixa isso bem claro. Jesus teve objetivo. Ele pregou com objetivo, gente. O objetivo dele era que as pessoas o seguissem. Mateus capítulo 10, versículo 38. Tem gente seguindo homens no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, homens sem o Espírito Santo. Homens carnais, mudanos, mulheres carnais, mudanas, e pessoas religiosas carnais e mudanas, sem o Espírito Santo. Não siga essas pessoas estão tudo picadas pela serpente, estão tudo envenenadas, estão tudo sem o Espírito Santo. Sabe? O propósito de Jesus era pregar principalmente para os pobres, porque o rico dificilmente entra no reino do céu, ama o mundo e as coisas que no mundo há. Então ele focou muito em pregar para os pobres, para que tivesse esperança nele e não nos ricos do mundo.
Ele pregava para os quebrantados de coração, para que fossem curados. Ele queria que todos fossem quebrantados de coração. Ele pregou libertação, restauração e liberdade para os cativos nesse mundo. Ele tinha um objetivo. Ele tinha propósito. Ele tinha consciência. Ele tinha convicção dirigida pelo Espírito Santo. Cada bloco de pensamento, cada perícope textual deve conter seu próprio propósito específico. A ideia é produzir um poder que mova as pessoas por meio de um excelente sermão, cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento da palavra de Deus. A ideia é essa. Sabe? Jesus sempre abordou questões práticas do dia a dia com as pessoas. Gostava de falar de como solucionar problemas no casamento, como fazer a pessoa ter uma vida regrada de jejum e oração, como fazer a pessoa ser benevolente, como fazer as pessoas enfrentar os conflitos, as provações, as tentações. Era confiança versus preocupação. Jesus sempre quis que nós fôssemos influentes na sociedade. Tivesse um poder de convicção. Um poder de convencimento. Jesus sempre quis que seu povo desse palestra de autoajuda. Fosse ouvinte e praticante. Jesus sempre quis produzir em nós um caráter digno, harmonioso, com a missão de salvação. Jesus sempre quis que a gente fosse semelhante a Ele. Ter bons relacionamentos com as pessoas e consigo mesmo. Jesus sempre quis que nós entendêssemos a que geração nós pertencemos. E no nosso caso, a última geração. Jesus sempre usa a palavra no que tange aspectos de vidas pessoais. Cada aspecto da nossa vida tem uma palavra. Jesus pregou cheio do Espírito Santo. Ele buscou se encher do Espírito Santo. O Pai o encheu do Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 35, registra isso. Jesus na carne foi concebido por meio da instrumentação do Espírito Santo. Em seu batismo, a presença do Espírito Santo, juntamente com a voz do Pai, testemunhou de Jesus para aqueles que estavam ali. Mateus 3,16, João 1, versículo 32. Jesus enfrentou a tentação cheio do Espírito Santo, Lucas 4, versículo 1. Sua pregação era no poder do Espírito Santo. Entendeu? Mateus, versículo... eu acho que é capítulo... tenho certeza. Mateus 12, versículo 15 a 21. Deixa bem claro que toda a pregação de Jesus estava a presença do Espírito Santo, conforme foi profetizado em Isaías 42, do versículo 1 ao 4. O Espírito Santo esteve presente em toda a vida e pregação de Jesus Cristo. João Batista testificou isso. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. João 3, versículo 34. É completo. Jesus estava cheio, completo do Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo o ungiu para pregar o Evangelho. Lucas 4, versículo 18 e 19. Então, quando Deus me diz que as pessoas que não me entendem estão sem o Espírito Santo, isso me preocupa.
Porque se não me entende, eu, com a autoridade que Deus me concedeu, eu lhe digo, se tu não me entende, você não tem o Espírito Santo. Ou então está com pouco Espírito Santo na sua vida. Pouquíssimo. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para curar os quebrantados de coração, pregar a liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, 2022. O negócio é sério. O negócio é muito sério. Porque Jesus começou essa boa obra e eu termino ela. Jesus começou essa boa obra e você tem que terminá-la comigo. Todo crente tem que ter o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9. Então a pergunta é: você está cheio do Espírito Santo? Conforme é recomendado em Efésios capítulo 5, versículo 18? Paulo lembrou os cristãos de Tessalônicas que ele havia compartilhado o evangelho no poder do Espírito Santo. Devemos eliminar de nós tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é sujeira, e se encher do Espírito Santo, para que possamos glorificar a Cristo por meio da nossa pregação. Há um registro disso em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. O Espírito Santo nos guia na verdade da palavra de Deus, João 16, versículo 13. O Espírito Santo nos convence e convence os ouvintes do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. O Espírito Santo capacita o pregador, 1 Coríntios 2, versículo 4. O Espírito de Deus glorifica o Filho de Deus, João 16, versículo 14. Sem o Espírito Santo, tudo que vai acontecer é apenas um discurso persuasivo. E esse discurso persuasivo, na boca de muita gente sem o Espírito Santo, tem levado as pessoas ao veneno da serpente. Meu Deus. Uma vez, um certo evangelista chamado, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Vocês podem ver depois na internet. Espera aí. J. Strack. Esse evangelista, J. Strack, ele compartilhou um testemunho que antes de pregar na Igreja Batista de Bellevue, havia um homem, por nome Roger, advertindo a todos que estavam ali: se certifiquem de que não haja entre vocês algo que impeça o Espírito Santo de agir no coração de todos enquanto J. Strack for pregar. Então, J. Strack e Roger, os dois oraram antes, rendendo-se a Cristo e pedindo para ser cheio do poder do Espírito Santo. E a mensagem foi poderosa. Deus bradou. Todos se encheram do Espírito Santo e saíram dali cheio, falando em mistério, profetizando, tendo sonhos, ou tendo visões, revelações, experiência de audição. Foram todos cheios do Espírito Santo. Então, Jesus ensinou essas verdades profundas e de maneira simples. Ele usava termos que as pessoas comuns da época podiam entender. Ele usou a linguagem das ruas daquela época. Ele falou de pássaros, flores, moedas perdidas, outros objetos do dia a dia. Expressões idiomáticas judaicas. Um camelo passando por um buraco de agulha com dificuldade era literalmente um camelo passando por um arco romano de aqueduto que era chamado de agulha. Ele fez muito uso de expressão idiomática judaica. Nós podemos fazer uso disso hoje.
podemos conhecer as expressões idiomáticas judaicas da época e fazer uso nela hoje. Tem muitos acadêmicos complicando a mensagem bíblica, trazendo linguagem extremamente dissonâmica, coisa de seminaristas, recém-formado. Oh, eu quero ter uma boa oratória, eu quero ter uma boa linguagem, eu quero impressionar com a hermenêutica, com a homilética, com a exegese. Só que Jesus fazia ilustrações para que cada ouvinte entendesse. E quando não entendia, ele explicava. Tremendo, né? Então, eu quero te dizer que ele fez uso disso de forma poderosa. O reino de Deus é comparado a um comerciante que busca uma pérola cara. Aí ele explica em Mateus 13, verso 45. Uma rede que apanha todos os tipos de peixe. Ele explica isso em Mateus 13, 45.